Suspenderam a sessão sob a alegação de que não tinha condições de segurança. Imagine o povo reclamando porque não abriu o microfone para o povo se manifestar. Durante a aprovação, a discussão do que seria a discussão para a aprovação da lei do plano diretor, e suspenderam a sessão e foram aprovar de forma virtual, de forma online. Inclusive, isso é inconstitucional, é ilegal, e eu tenho fé que a gente vai conseguir judicializar para derrubar tudo isso. No ar, a partir de agora, o programa A Dona do Olhar Aguçado. Olá, hoje começa mais um programa da Dona do Olhar Aguçado. Ano novo, vida nova, ano chegando aí com toda energia boa, com toda alegria no coração de todos. E que a gente tenha muita paz esse ano, possa fazer um trabalho compartilhado com o comércio, com os amigos, empreendedores, com profissionais de linha que a gente traz para aqui, ó, pessoas maravilhosas. E aí a gente hoje está aqui para bater aquele papo com uma pessoa importante, uma pessoa maravilhosa, conhecida em Camaçari. Por isso, nos siga nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Spotify. Dá seu like, clica lá no sininho e nos sigam. Manda também recadinho que a gente aceita. Mande sua mensagem, diga o que você gostou, do que você não gostou. E hoje nós vamos entrevistar ela, Juliana Paz. Mas não é Juliana Paz da Globo não, viu? Ela é muito mais bonita do que a Juliana Paz da Globo. As duas têm a mesma beleza quase. E aí, Ju, tudo bem? Como vai você? Tudo jóia? Obrigada. Tudo na paz? Que introdução maravilhosa, tudo na paz, graças a Deus, cheio de boas energias. Pois é. Recarregada aí com a força da virada do ano, né? Que faz a gente se alimentar de novos sonhos, novas perspectivas. Com certeza. Se cercar de energia positiva, né? Pra, assim, tocar, como né? muitos falam, né? Um livro em branco que a gente tem aí para escrever pela frente a cada novo. Tirar ali outro que tá dentro da gente e dizer, opa, vambora, estamos aqui! É verdade. Brigadão pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você nesse estúdio lindo. Gostou? Com essa equipe super profissional. Nosso negócio aqui é altíssimo nível, viu? Nossa, aqui, minha filha, quase chegado na linha da Band. Tá ouvindo, Band? Então, hoje nós vamos conversar aqui com esse bate-papo tranquilo, gostoso, com Juliana Paz. Juliana é urbanista, formada pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, em bacharel em urbanismo, viu, gente? A única? A única. É porque confundem muito, né? Arquitetura... acham que eu sou arquiteta. Eu achava que você era arquiteta. Aí eu sempre tenho que explicar. Na verdade, a formação da arquitetura sempre foi só arquitetura. Sim. Depois de um tempo, passaram a agregar disciplinas voltadas ao urbanismo, que é a disciplina que estuda as cidades, é a ciência, na verdade, que estuda as cidades, o fenômeno urbano. E aí, arquiteto e urbanista viram uma espécie de combo. Mas eu não sou arquiteta, eu sou bacharel em urbanismo, especialista... Aquela que ajuda a criar a cidade inteligente, que daqui a pouco nós vamos entrar falar nesse papo. sobre isso. Opa, exatamente. Maravilha. Então, Juliana, ela é especialista em planejamento urbano e gestão de cidades. Toda cidade precisa ter, gente, uma pessoa que trabalhe nessa linha, nessa área, porque senão a cidade vira aquela bagunça, Exatamente. fica favelada, fica desarrumada, às vezes já fica tendo uma pessoa assim. Imagine se não tiver vocês, viu? Isso. É verdade. Estudou na Universidade de Quebec e na Universidade de Montreal, no Canadá, durante a graduação, e cursou mestrado em Engenharia Ambiental e Urbana na Universidade Federal da Bahia. Tá pensando que a mulher é pouca coisa? A mulher é muita coisa, viu? Uau, que currículo! Maravilha. Muito feliz por ter você aqui, Ju. Você é uma pessoa querida, que a gente quer bem, que já trabalhou em Salvador, que trabalhou aqui em Camaçari, que hoje trabalha em Salvador novamente. E na Bahia, né? Para a Bahia inteira que é uma jovem conhecida, carismática. Obrigada. Isso é muito bom. Obrigada. Conta pra gente aí, quais foram suas principais iniciativas? Quais foram suas principais iniciativas e estratégias inovadoras para reinventar a paisagem urbana, criando espaços que abraçam a diversidade,
e que promove uma vida mais sustentável nas cidades, sobretudo em nossa Camaçari, porque eu sou de Camaçari desde menina, viu? Ô cidadezinha, tá ficando até bonitinha de uns anos pra cá, mas ô cidadezinha que era desorganizada e feia. De uns 20 anos pra cá, ela foi melhorando. Ô, Nilde, obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui conversando sobre esse que é um tema que eu diria assim, falar sobre urbanismo, falar sobre planejamento das nossas cidades, né? É algo que as pessoas costumam se interessar bastante. Sim. Pouco se aprofundam, mas quando falam, desperta aquela faísca, aquele interesse. Que na realidade é nas cidades que a gente vive. A maior parte da população hoje no planeta está vivendo em cidades, o que é algo inédito na vida da humanidade, porque há pouco menos de 20 anos atrás ainda não éramos mais a maioria da população vivendo em cidades. A maioria da população no planeta ainda vivia nos territórios rurais, né? E espalhado e organizado sem ser da forma como temos nas cidades, em que a gente mescla todo tipo de necessidade, de pessoas, de etnias, de vontades, de desejos, né? Tem um colega arquiteto urbanista, professor da Mackenzie, que é autor de um livro chamado Cidades Sustentáveis, Cidades Inteligentes, Carlos Leite, e ele fala que as cidades são o maior artefato já criado pelo homem. Eu gosto muito dessa fala dele, né? Porque tudo que a gente, de fato, conseguiu elaborar, construir, botar a serviço da humanidade, ou foi criado nesse ambiente urbano, né? Ou foi criado de alguma sorte em algum lugar para servir aonde está o maior aglomerado de pessoas que são no centro Você fala urbano. pelo Egito, né? Naquele tempo que você tem aquelas construções fantásticas, que você fala assim, pô, naquele tempo não tinha carro, não tinha guincho, não tinha... Como é que consegue fazer algo desse tipo? E já era o conceito de urbanidade ali, já nasce ali. Então, assim, as cidades... Eu sou um entusiasta para falar sobre o fenômeno das nossas cidades. Sou uma estudiosa do fenômeno urbano. Dizer que no Brasil trabalhar com planejamento das nossas cidades é fácil, não é. É difícil. É muito difícil, porque a gente tem questões conceituais que ainda precisam ser melhor trabalhadas do que é de fato planejar a cidade, que não é só o arquiteto construir, projetar, o engenheiro só construir. As cidades hoje, cada vez mais, o planejamento das nossas cidades exigem a necessária participação e engajamento da população. E no Brasil a gente ainda tem essa cultura da participação muito pouco despertada, eu diria, sabe? Eu acredito as pessoas se envolverem mais nos processos de decisão. Exatamente, as pessoas hoje no Brasil, principalmente no Nordeste, São Paulo também, na região sul também, menos, mas tem o costume de fazer a casa e não ter o reboco para poder dar um bom acabamento, para ter uma janela pintada. Faz a parte interna e a externa fica de qualquer jeito. Quando você pega um avião no aeroporto, que ele vai descendo, é que você vê a beleza, né? A maravilha. É como se você tivesse... A Índia, você encontra isso muito. Países subdesenvolvidos. Países subdesenvolvidos, quando você anda por lá, uma parte da África, você para e você toma um susto. E o reflexo da desigualdade que nós temos. A desigualdade social que nós temos traz isso. É muito difícil, eu diria assim, preparar um território que atenda de forma equânime, de forma igualitária a todos os interesses e necessidades. Esse é, na verdade, o nosso maior desafio. Agora, uma coisa a gente tem em comum a todas as classes sociais, a todos os gêneros, a todas as pessoas. Todos queremos viver numa cidade boa, numa cidade bonita, atrativa, limpa, que gere qualidade de vida, prosperidade. Então, tendo esse foco, esse objetivo, aí é que eu não acho tão difícil planejar a nossa cidade. Eu estava viajando agora pela Europa, ao mês de outubro e novembro, e uma coisa que sempre me chamava a atenção, à noite o carrinho lavando as ruas, um varrendo e outro lavando, uns varrendo e outro lavando. E aqui a gente só vê lavar na festa do Bonfim, quando tem São Tomás de Cantuária, que aí se lava a rua, nem sei se lava, viu? Acho que lava, acredito. Então, isso aí é uma questão que já começa na limpeza, a gestão urbana.
É o conceito da gestão urbana, ou seja, não basta construir até a nossa casa, não basta só a gente juntar dinheiro, trabalhar a vida toda, construir uma casa, um patrimônio bonito. A gente precisa manter. Sim. A gente precisa criar mecanismos dentro da nossa própria unidade familiar, dentro da nossa residência, dentro dos nossos projetos, mecanismos de gestão, de como manter aquilo, de como conservar, de como querer garantir que aquilo seja perpétuo e duradouro. E dê sustentabilidade para a família, para quem chega. E prosperidade para que aquilo possa ir se transformando na medida que o tempo passa. Exatamente. Então a gente precisa pensar em cidades e gerir nossas cidades com esse conceito, sabe, Nildes? É preciso construir, fazer pontes, viadutos, sistema de abastecimento de água, rede elétrica e as infraestruturas. Rede de esgoto. Mas é preciso garantir a manutenção desses espaços, que é a zeladoria, por exemplo, que você falou aí, que a gente vê muito na Europa, que é uma coisa que a gente sonha, que é o básico. É a varrição, é a pintura, a calçada bem mantida, são as árvores e os jardins bem cuidados, bem podados, né? É isso que gera o sentimento de A gente sente essa falta orgulho. aqui. Exato, sentimos muito, porque falta gestão pública na veia. Não é gestão de abrir a boca para dizer eu sou gestor, fui eleito pelo povo, eu sou gestor. Não, é o gestor. Um gestor não trabalha sozinho, ele trabalha a 4 mãos. Isso. Ele tem que ter uma equipe para delegar. Você vai Exatamente. cuidar disso, você vai cuidar disso, você vai cuidar daquilo. Uma equipe que seja competente para atuar nessas áreas. E tem né? muita gente competente, a gente sabe disso. Tem. Às vezes até no lugar errado, porque a incapacidade de fazer a gestão, diz, olha, cada macaco no seu galho, né? Vamos reconhecer os bons perfis, os bons profissionais. E saber distribuir bem as tarefas. E dar confiança às competências. Você tem um trabalho na MEAG Bahia, que é o Programa de Mulheres do CREA Bahia. E como construir pontes para o futuro mais igualitário na engenharia? Me conta aí um pouco, como é que você faz para dar um impacto melhor com essas mulheres? Pronto. Porque todas, pelo que eu vi aqui, são de mulheres. É uma associação que eu fundei junto com algumas colegas aí, mas hoje eu assumo a presidência da AMEAG Bahia, que é a Associação de Mulheres da Engenharia, Agronomia e Geociências, né? Dentro do Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociências, que é o CREA, nós sabemos que é um conselho já com mais de 90 anos, já está fazendo aí 90 anos de existência, né? Que reúne os profissionais da área de Engenharia, Agronomia e Geociências, que é uma área profissional que poucas são as mulheres profissionais que atuam. É uma área, a engenharia é uma área majoritariamente masculina. E a gente vem trabalhando na mudança dessa perspectiva desse cenário, empoderando mulheres profissionais a ocuparem espaços de liderança. Inspirada nisso e por todo o trabalho que a gente tem também liderando grandes projetos, que eu tenho liderando grandes projetos, grandes ações, né, assumindo o papel enquanto gestora pública. Aí você faz a inclusão dela nessa área. Envolvendo e fazendo um chamamento para os profissionais. Vambora unir forças e união aí para poder a gente promover essa mulherada aí retada que estão atuando aí nas várias engenharias que a gente tem pelo país, pela Bahia. Hoje engenharia de minas, de energia elétrica, engenharia elétrica. Temos a engenharia ambiental, sanitária, mecânica. São várias modalidades de engenharia dentro das geociências. Temos o próprio urbanismo, que é a minha área de atuação. Temos a geografia, a geologia, temos a agronomia, as engenheiras de agrimensura. E como é o envolvimento delas? Então, a gente começou agora, acabamos de fundar essa associação e a ideia é promover e buscar o reconhecimento das profissionais, né? De que o próprio mercado de trabalho também possa reconhecer nas mulheres engenheiras a capacidade de liderar equipes, a capacidade de estar à frente de grandes projetos, de grandes negócios, né? Que é uma área, como a gente falou, majoritariamente formada por homens, né? Então, existe um preconceito ainda na nossa sociedade. E além do preconceito, o homem que tem a mesma profissão dessa engenheira, ele ganha muito mais do que ela. Isso aí também tem que ser mudado, né? Temos esse problema ainda que em todas as áreas da nossa sociedade, mas nas engenharias, agronomia, geociências não é diferente. Essa luta pela igualdade de gêneros, né, na atuação profissional é uma das bandeiras nossas. Então, assim, o associativismo, na verdade, é a palavra-chave
chave, Sim. né? E eu sei que você também é uma fomentadora, né? Referência aqui em Juranildes Araújo, em Camaçari, do associativismo. É aí que a gente se completa, minha amiga, Com porque certeza. a gente precisa unir, né? Eu acredito muito, assim como você, na união, né? A união faz a força, a gente sozinho pode até chegar mais rápido, mas junto a gente vai mais longe, né? Com mais alcança o consistência. objetivo. É verdade, Não é? verdade. E as pessoas precisam ter essa consciência, as mulheres precisam ter essa Principalmente. consciência, de que elas precisam estar dentro do seu negócio, mas que ela também precisa estar fora no ambiente externo. O ambiente externo, quando ela participa do associativismo, que ela começa a ter um olhar diferente para as Isso, coisas. Exatamente. E que temos muito a agregar. Na verdade, nós mulheres, a gente precisa quebrar uma série de paradigmas, né? Mas quando a gente fala na área da atuação profissional, que é a linha que eu trabalho, né? Da valorização do profissional, que é isso que a gente falou aqui um pouquinho, quando a gente fala de gestão pública, é preciso profissionalizar as coisas. Ou melhor, retomar a ideia de que é profissionalizando as coisas que a gente alcança resultados esperados, resultados factíveis. Eu vou lhe né? provocar. Você viu o PDDU de Camaçari, as mudanças que houve, e muitas mulheres que estavam lá, elas cochichavam que aquilo ali não estava correto, que aquilo ali não ia ser bom para a comunidade, para a população camaçariense, mas elas não tinham coragem de se atiçar para poder dizer que... Eu gostei da provocação. Gostou? Viu? Gostei. Eu sempre falo o seguinte, Camaçari é uma cidade que todos esses processos políticos, né, de decisões, de disputa de espaço, porque a discussão e o debate sobre a cidade, você falou de PDDU, né? O PDDU é o Plano Diretor de Desenvolvimento de toda e qualquer cidade. É um ambiente, portanto, altamente politizado. Com certeza. Porque é ali que acontece a disputa das ideias, dos interesses, de qual o melhor modelo de cidade que eu quero, qual é o melhor modelo para o bairro, o que é que eu quero para determinada região, se eu quero uma política pública mais na linha de preservar espaços ou de promover transformação de determinados espaços. Então, ali é um ambiente da discussão. E Camaçari, sabemos que é uma cidade extremamente politizada e que nasceu muito essa veia política desde a implantação do polo. Sim. A disputa, os sindicatos, aquela coisa da briga pelos espaços por oportunidades de trabalho, por ocupação de território, né? Só que, infelizmente, as mulheres sempre fizeram aqui na cidade um papel de coadjuvante. E a gente precisa botar a mão nessa consciência. O homem estava lá na linha de frente, buscando espaço para trabalhar, a mulher em casa tomando conta de filho, tomando conta do marido que ia chegar com fome, ia precisar do suporte, né? Do backup que estava ali. Então a mulher era o backup. Então criou-se uma cultura em Camaçari e o mulherio não acordou ainda para o tamanho do poder que temos. Entende? Que é de fazer esse enfrentamento, é de ter o espaço de fala e de não ser cortada. E a gente precisa romper esse paradigma aqui na nossa cidade. Eu fui secretária municipal aqui, você sabe, comi o pão que o diabo amassou, porque não é fácil. Você ter competência, e eu falo isso sem nenhuma falsa modéstia, porque eu estudei, dediquei a minha vida a me preparar. Esse currículo que você tem aqui... E assusta, Nildes, assusta. O povo parece que tem medo quando a mulher abre a boca, fala e fala com propriedade. E a gente precisa começar a romper isso e a naturalizar as coisas. Qual é o problema da mulher falar bem, da mulher ocupar espaço? A gente tá aqui, essa disputa precisa ser saudável. Ninguém quer roubar o espaço de ninguém. Ninguém quer mulher tomando espaço de homem. Espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Então vamos respeitar e vamos deixar que cada um crie também as suas condições, o seu espaço de uma forma legítima, né? De uma forma digna. E é para isso que a gente está aqui. E a mulher precisa aprender a gritar, se defender e dizer, não, isso aqui tá errado, eu acho que deve ser assim, ou deve ser assado. Assim, as pessoas não aceitam. É verdade. Eu tenho a minha posição assim, se eu não gosto, eu digo, não gostei, não deve ser assim, tá errado. Quando eu gosto, eu dou parabéns. Isso. Independente de partido, eu faço isso. Mas quando tá errado, se tá errado, eu... preciso reconhecer as boas ações. Os bons exemplos precisam ser reconhecidos e enaltecidos, né? Sim. E isso é que gera transformação social, isso é que gera a transformação que a gente espera. Não dá para os mais do mesmo, os mesmos falando as mesmas coisas o tempo todo do mesmo modo, gente, né?
Aliás, mudar. existem pesquisas científicas nisso, que a gente evolui, as cidades mais evoluídas são as cidades com maior diversidade. E quando a gente fala diversidade, é de tudo, é de pensamento, é de gênero, né? É diversidade de atuações profissionais, né? Você ter gente, assim, dos mais variados níveis sociais, de renda, de cultura, de tudo. Então, as cidades mais desenvolvidas, mais evoluídas e que geram mais oportunidades, são aquelas mais misturadas, são as mais diversas. Exatamente. Né? Então não dá para dar só palanque para os mesmos, e né? tem mais, Camaçari, uma cidade que tem uma extensão de terra fantástica. Camaçari tem 42 quilômetros de orla, que de verdade, podia ter uma indústria sem chaminé. Sim. Certo? E quando a gente fala isso, uma bestalhada lá do lado diz, é porque Dona Ju é assim, é porque Juliana Paz é assim, porque não entende o que tá falando. Certo? Aí fica achando que vai ficar gritando, berrando. É aquele vício de querer castrar, né? Sempre de querer cortar e querer castrar quem pensa diferente, né? Não tem mesmo. Com a gente não tem mesmo, né? Mas é isso mesmo. Eu acho que o diálogo, o debate, ele é fundamental. Os mais diferentes pontos de vista para a gente construir soluções reais, né? E eu acho, assim, Juliana, que isso tem que começar na escola, cedo. Sim, também. Do fundamental. Tem que estar precisando ensinar isso ao aluno, à menina, principalmente, como é que ela tem que prosseguir, como é que ela tem que se defender, ela sentir vontade de falar. Isso. Quando você trabalha com pessoas que não se comunicam, as pessoas precisam aprender a falar. Ontem eu dei risada que eu vi uma menininha de 2 anos que estava na minha casa com medo de avião. E quando ela viu o avião passar, ela saía gritando desesperada. Eu sentei e fui mostrar para ela. Pra que você viu um avião? Que era confortável, que ela ia crescer. Ela disse assim, poxa tia, ninguém nunca me disse isso. Só faz mandar ocorrer que tá vindo um avião. Imagina. Eu disse, gente, que loucura. Então, desde cedo você coloca algo na cabeça de uma criança e ela segue com aquela minhoca, chamam de minhoca. É preciso mudar certas então, culturas, né? Mudar tudo. Não é que é porque cultura é bom, não. Tem culturas que a gente precisa realmente reavaliar. Então, essa cultura do permitir que as mulheres se posicionem, né? Do reconhecer o trabalho que mulheres fazem. Que motiva que motiva outras. E que, inclusive, é graças, e a gente precisa registrar, a muitos homens que nos empoderam, né? Eu sempre faço essa fala, né? De que a gente não chega só. Ao lado da gente sempre tem um homem que nos empodera. Tem um colega, tem um parceiro na nossa relação pessoal, tem um amigo, tem um profissional. Então, assim, é por aí, o caminho é por aí, gente. Gente, o papo tá bom, mas precisamos faturar, porque se a gente não faturar, não temos como continuar. Roda aí, produção! Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais. Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Montblanc, Camaçari. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo, tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia.
Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Clínica IDM, Instituto Diagnóstico Médico. Lhe oferece ultrassonografia em geral com Doppler colorido e ginecologia clínica. @Clínica IDM, Rua Eixo Urbano Central, no 7, Empresarial Montblanc, Camaçari, Bahia. Atenção! Quer montar sua empresa em um empreendimento de qualidade? Procure o Empresarial Montblanc. O melhor lugar para você instalar sua loja, seu escritório ou sua clínica, com acessibilidade. Aqui você encontra auditório todo equipado, com 100 lugares para locação. Bem no centro da cidade, situado à Rua Eixo Urbano Central, número 7, Camaçari, Bahia. @Empresarial Montblanc. Rádio Spiderweb, sua rádio trazendo notícias e boa música 24 horas por dia. Acesse o site spider24hs.com. Voltamos a apresentar a Dona do Olhar Aguçado. Voltamos com Juliana. Juliana, me conta aí, sua jornada na gestão pública e no planejamento urbano é como um roteiro cheio de desafios e conquistas. Podemos imaginar que lidar com a modernização administrativa e criar legislações urbanísticas inovadoras não é nada fácil. Conta pra gente aí um pedacinho. Eu sei que você passou por muitos desafios aqui em Camaçari, como em Salvador também. Sim. Fala pra gente aí um pouco. Ai, que bom. Esse papo nosso tá indo numa linha super interessante, né? Porque a gente tá falando sobre quebra de paradigmas, né? Trabalhar com a gestão... aliás, a gente tá falando sobre uma série de coisas, mas quebra de paradigma sobretudo, assim, o fato de ser mulher, o fato de ser uma profissional atuante, né, que defende essa linha da atuação profissional. Os obstáculos, né? Quebrar paradigmas é complicado, porque assim, quando a gente alcança os resultados é uma beleza. Todo mundo depois vai colher os louros e vai achar tudo fantástico, mas ninguém sabe... o caminho que a gente percorre, as dores que a gente passa para poder, né, passar por aquilo. Quando eu cheguei, Camaçari, eu vivi diferentes etapas aqui em Camaçari. É bom que se diga que muita gente até nem sabe. Eu já estou há mais de 17 anos em Camaçari. Sempre ligada ou à gestão pública ou atuando de alguma forma, ainda que na iniciativa privada, no território de Camaçari, né? Então, tive a oportunidade de construir, no ano de 2006 a 2008, um plano diretor de desenvolvimento urbano, o primeiro plano diretor participativo, né? Na época, foram muitos debates, claro que era tudo muito novo, né? Tiveram muitos erros, mas muito acertos, e o que valeu foi realmente a experiência de vivenciar todo aquele debate sobre a cidade que estava acontecendo, que não era uma prática, diga-se de passagem, nas linhas de se fazer planejamento que se fazia até então. E naquele momento coordenei o planejamento urbano, fizemos uma série... Eu fui responsável, Nildes, naquela época, que pouca gente sabe, em implementar a cartografia digital de Camaçari. O mapa. Mesmo? Camaçari, quando eu cheguei na época, as pessoas batiam na porta da prefeitura e diziam... Pediam um mapa da cidade, né? Porque nós estamos falando aqui, viu, gente, de uma época que não tinha Google. Exatamente. E não tinha Google Street View, não tinha o Google Earth, não tinha. Não. Então, os estudantes, às vezes, um motorista de transportadora que trabalhava no ramo de logística, de transporte, mas não tinha o Waze, não tinha Google. Então, as pessoas chegavam na prefeitura e batiam no meu departamento pedindo um mapa da cidade para se localizar, né? E só tinha um mapa da sede, confeccionado em 1995... pela Condé, que a gente mandava reproduzir. Era um mapa grande, até bonito, bem feito. Era feito à mão, né? Eu lembro que ele era feito à mão, que acho que até uma cópia. Era.
e reproduzir aquele mapa que, na verdade, já naquela época, já estava em descompasso com o tamanho de Camaçari. Ou seja, Camaçari já tinha crescido. E o mapa que a gente dava para as pessoas se localizarem na cidade já não correspondia ao que era a cidade no real. E aquilo, para mim, foi o primeiro desafio como coordenadora de planejamento ali, o cargo que me foi confiado à época, e de projetos que eu falei, não é possível. Eu era uma recém-formada, com 2 anos e pouco de formada, eu trabalhava muito com a área de geoprocessamento, que já era lidar com essas tecnologias digitais para confeccionar mapa e fazer cadastros multifinalitários do território. Falei, não, se é para deixar a minha marca aqui, eu já vou começar por aí. Aí você conseguiu impulsionar o cenário urbano de Camaçari na época. Fizemos convênio com o IBGE, com a Condé, e aí confeccionamos a primeira cartografia digital, que é que está vigente até hoje, em constante aperfeiçoamento, depois uns sistemas de informação. Então, assim, a base cartográfica é a base principal para a gente começar todo e qualquer plano de cidade. E aí, bom, dando um salto aqui agora, já que você falou da questão da modernização administrativa, volto eu, né, e minha vida caminhou por vários lugares, vivi várias experiências, inclusive a de coordenar também os trabalhos de revisão do plano diretor da minha cidade, Salvador, onde me formei, onde me deu régua e compasso para me tornar urbanista que sou. Tive essa alegria e esse orgulho que eu carrego, né, no meu currículo, na minha vida. Foi a confiança que me foi dada pelo prefeito na época. Um homem, vários homens, o secretário que também me chamou para trabalhar junto à época. Então, assim, para promover os debates em torno da construção do novo plano diretor de Salvador, que está aí vigente, da nova lei de uso do solo, que tem impulsionado tanto o desenvolvimento para a cidade de Salvador, né? Como o prefeito hoje de Salvador tem inaugurado uma série de obras, né, de infraestrutura e de ações bonitas, né, que estão ali previstas na principal peça de planejamento, que é o plano diretor, que nós tivemos alegria ali, eu tive a alegria de participar. E ali, fruto desse trabalho, veio o convite de assumir aqui a prefeitura de Camaçari enquanto secretária de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, num momento bem amadurecido da minha vida profissional e conhecendo muito bem o cenário, né, de quem construiu ali ainda nos primórdios a cartografia digital e acompanhando toda a evolução do fenômeno urbano de Camaçari. Volto eu mais de 10 anos depois para cuidar dessa parte, né? E ali, exatamente, tive a oportunidade de promover uma série de modernizações na gestão, fizemos Alvará Expresso, fizemos muita coisa que a atual gestão, eu fico feliz aí que tenha dado continuidade, né? Apesar de estarem também desconstruindo uma série de avanços, que essa é uma parte crítica que eu tenho muito contundente aí à gestão pública atual de Camaçari, que é de não ter a capacidade, porque aí eu falo com muita tranquilidade, que hoje ali está, não ter a capacidade de avaliar e reconhecer a importância do trabalho que foi feito, não por uma questão de bandeira, porque foi Juliana, foi A, B, C ou D, mas porque aquilo representa muito para o funcionamento da cidade, né? Para o que os cidadãos, né? Exatamente, esperam e que lamentavelmente nem eles, enquanto gestores, não percebem o quanto a gestão podia dar um salto em aproveitar tudo aquilo que foi feito para eles próprios, entendeu? É uma pena. Quais lições você considera mais valiosa nesse percurso? Você acabou de dizer uma. Eu assim, toda experiência profissional, né? Porque cada desafio, cada tarefa, cada projeto, cada necessidade que você tem que enfrentar ali para entregar um resultado é um aprendizado muito grande. Mas, sobretudo, focando aqui na área pública, no setor público, que a maior parte da minha vida profissional atuei no setor público, eu diria que o desafio de lidar com a política partidária, a política que existe dentro da gestão pública, né? E ela foi de um aprendizado muito grande para mim, né? O puxa-tapete, as bandeiras que realmente interessam, porque quando a gente é técnica, sabe, Júnior, a minha bandeira sempre foi muito técnica. E claro que eu faço política pública, porque fazer urbanismo é fazer política pública. Mas não é essa política pública. Eu tô pensando no futuro ele lançar prefeita de Camaçari, poxa, com esse know-how todo, daria uma boa prefeita pra nossa cidade. Que bom, muito obrigada. Camaçari é uma cidade que tem dinheiro, que dá pra ter até uma listinha de ouro na cidade, de tanto dinheiro que tem. No entanto, a gente
vê muito tapa-buraco, né? É, porque não existe, né, uma cultura de fazer política pública de verdade, não existe uma cultura de se fazer um diagnóstico e um reconhecimento muito claro acerca das necessidades e de onde aplicar os recursos que precisam ser aplicados, né? A gente pode ficar aqui falando horas sobre isso. Tem tudo para ser uma cidade diferenciada. Muito. Tudo, tem tudo. Tudo. Do ponto de vista de ter dinheiro, tem muito. Do ponto de vista de ser estratégica enquanto território. De ser plana, de ter boa água. Boa gente. Né? De ser política no sentido da briga, do sangue no olho, de querer fazer as coisas acontecerem. Eu enxergo muito isso em Camaçari, né? Mas lamento muito o fato da gente realmente ter uma série de questões que atrapalham, que atravancam, né? E que impedem da gente poder avançar em muitos departamentos que a gente poderia estar avançando. Eu enxergo, assim, a política de uma forma diferente em alguns ângulos. Eu acho que a vida é uma escadinha. Então, quando você elege alguém, ele vem e ele faz uma escada. Você elege outra, ele vem, faz outras escadas. As pessoas que estão vindo, um substituindo o outro, eles tinham que manter o que eles encontram e não destruir. Ah, entrou, vai destruir o que B fez, porque tem que fazer algo novo e aquele dali tem que deixar o tempo destruir. E isso me dói terrivelmente. Isso. Hoje eu vejo aquele local que foi o saque ali, acabado com o dinheiro público. Hoje eu vejo ali o camelódromo, todo acabado. Eu digo, meu Deus, isso aqui dá para ter um equipamento, uma universidade, qualquer coisa. Mas que servisse para comunidade. Olha o centro administrativo, gente. A imagem da prefeitura. O centro administrativo numa fotografia. foi feito, era para estar todo reformado. Entrou um prefeito novo, gente, deu um verniz, deu uma tinta, deixa algo aquilo ali, para mim, é a diferenciado. prova do descaso da gestão Eu sou pública. contra isso. Se o próprio prédio já reflete a incapacidade de fazer gestão, de você manter um patrimônio como aquele, que é a sede da administração pública, você não precisa nem ver o resto. Sabe como era a prefeitura de Camaçari? Acho que você era menina, eu sou Mas mais velha eu já que vi as você, eu tenho fotos. quase 70. Era uma casinha de madeira. Era. Começou Chamavam de aqui, barracão. Depois foi pro Barracões. barracão. Era. Então, de repente, fizeram aquela estrutura ali que tinha tudo para hoje estar melhorada. Modernizada, Fizeram aquele limpa, foro ali impecável. junto, que aquele foro tá lindo. Tive muita participação na construção daquilo dali. fórum? Muito. Na época, boa a presidente do tribunal, ela estava com Maria do recurso, Socorro. estava para perder o recurso, ela só tinha poucos dias para inscrever um projeto padrão que eles já tinham e queriam um terreno em Camaçari. Camaçari só não tem uma sede moderna de fórum, porque não tem terreno pra gente colocar. Eu digo, não seja por isso que a gente vai buscar o terreno. E aí, levantamos aquele terreno, que era um terreno de propriedade do município, firmamos todos os protocolos necessários para poder realizar e realizamos. Aí o outro menos de tá um lá ano. abandonada a outra parte, que Pois podia é. ser aproveitado. E que a cessão foi dada, inclusive, à prefeitura, para que a prefeitura pudesse dar um uso àquele prédio. Então, a incapacidade de realmente Tá parada, enxergar... algo daquele tamanho parado, gente, eu não acredito. É a eu não incapacidade de acredito. realmente enxergar o potencial que existe, né? E de fazer as coisas realmente acontecerem. É uma pena que o foco seja outro. Juliana, todos nós sabemos que você tem uma visão clara sobre o papel crucial da gestão ambiental. Eu digo isso porque eu lhe conheço de alguns anos, certo? E o controle do uso do solo para garantir cidades mais sustentáveis. Me fale um pouco dessa questão ambiental, esse controle do solo, que tem muita gente que vai gostar de escutar, porque as pessoas ainda têm dúvida sobre essa questão desse controle. Então, vamos lá. A vida da gente na cidade, ela acontece sobre o território. Ninguém anda no espaço, né? No espaço, no ar, a não ser quando vai fazer o transporte de avião. Mas o que eu quero dizer é que a vida da gente acontece sobre o solo. Esse seu estúdio é uma loja, é uma sala comercial que existe num prédio, que existem outros empreendimentos aqui,
acontecendo enquanto a gente está aqui conversando. Você tem lojas que estão vendendo seus produtos, você tem pessoas comprando alimentos, circulando, né, entrando, saindo, e você tem um prédio que ocupa um espaço no terreno dessa cidade, que gera uma paisagem nessa cidade, ou feia ou bonita, conforme seja a estética. E nós estamos dando um exemplo, ou seja, a vida de todo mundo está acontecendo aqui sobre esse espaço. E esse espaço ele precisa ser ordenado. É aí que entra a questão do urbanismo, do modelo de cidade que se define, que se determina para que seja implementado, para que essa cidade vá se construindo sobre aqueles padrões, sobre aquela cultura, sobre aquelas imagens de referência que se quer. Você é uma mulher viajada, conhece tantos lugares, sabe identificar muito bem o que eu estou falando. Por que cada cidade tem uma identidade muito própria? Porque ela reflete o comportamento daquele povo, a estética, a cultura, os gostos, né? A dinâmica que aquele povo imprime naquele lugar. E aí você vai. Agora, não basta isso, é preciso ter a ordem. E a ordem, ela vai estar onde? Ela vai estar na lei. Porque a lei é que é um instrumento que vai criar para cada cidadão a obrigação de respeitar, para que a gente viva em harmonia. São os vereadores que estão lá na Câmara que precisam fazer isso. Pronto. Então, nós temos a lei do PDDU, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, que é o que rege como a cidade vai se estruturar e vai crescer por um horizonte de tempo que o plano diretor vai determinar, seja 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, né? Nova York vive com um plano diretor de mais de 50 anos. Né? Ou seja, foi projetada um ordenamento, uma forma de a cidade funcionar, e as cidades são subsistemas. Exatamente. Então você tem ali o transporte, a mobilidade, você tem como é que funciona a parte de saneamento, você tem a parte de educação, de saúde, de cultura, de lazer, de tudo, né? De como os empreendimentos privados vão atuar, de onde você tem setores residenciais, comerciais, indústrias. Então, tudo isso está sobre esse território. Agora, antes desse território virar cidade, ou virar um prédio, ou virar um equipamento, ou uma indústria, nós temos um ambiente natural, que é o meio ambiente. Sim. Natural ou construído, que o pessoal, quando fala em meio ambiente, só remete a verde. Mas meio ambiente é tudo. O meio ambiente construído é meio ambiente também, no sentido da ideia da palavra meio ambiente. O meio em que começando com a indústria verde, com o varejo verde. Tudo está aqui. Agora, como vamos utilizar esses recursos em prol de alcançar os objetivos que são desejados para uma coletividade, para uma maioria? Aí é que está o grande desafio. Como que a gente intervém nesses espaços? Então, hoje, com as mudanças climáticas, com todos os agravantes que a gente está vendo a natureza reclamar, né, diante da ação inconsequente, está gritando realmente a essas ações inconsequentes e não planejadas do homem. Porque quando a gente vê a água invadindo espaços que o homem construiu, quando a gente vê terrenos deslizando e desmoronando por conta de que aquela vegetação que sustentava aquela encosta... Os animais entrando no centro da cidade. Então, tudo isso é desequilíbrio, ou pela ausência de um planejamento, né? Ou pela até existência de um planejamento, mas uma execução que não está condizente com o que foi planejado, há um desrespeito à ordem que foi imprimida ali, né? Então, assim, o homem, no final das contas, o ser humano, ele é responsável por tudo isso. Então, num pedacinho mais pequenininho da sua função, que seja jogar o lixo na porta de casa ou deixar o lixo na porta de casa, já começa ali, né? Então, assim, a gente precisa, enquanto ser humano, repensar muitas das nossas atitudes, cada vez mais lembrarmos que a gente vive em coletividade. Sim. E que a ação pontual de um repercute no bem-estar de toda a coletividade. Não adianta querer reclamar do prefeito, do vereador, do governador, não fez sua parte. Se você não faz a sua parte. Não adianta reclamar do vizinho se você não está fazendo a sua parte, né? Então, é preciso ter cada vez mais essa consciência humana e o planejamento territorial passa por isso. E o ordenamento territorial e viver bem, a cidade ser muito bem
concebida, um ambiente bom para se morar, passa, sobretudo, pelo comportamento das pessoas que vivem naquela cidade. Exatamente. Não adianta você ter uma cidade cheia de prédio bonito se o povo é mal educado, se o povo ouve som alto, não respeita quem está do lado. Então, a gente precisa refletir sobre Eu vi tudo algo isso. muito interessante no dia 31 e falei com meu esposo. Das pessoas todas vestidas de branco, na beira da praia, que eu moro pé de areia, jogando garrafa de champanhe, jogando garrafa plástica, jogando flores plásticas dentro do mar. Tá ajudando a mãe natureza? Não, gente. Pois é. Como é que você quer cuidar da natureza, acabando com o mar, que seu filho daqui a 20, 30 anos, seu neto, seu bisneto, não vai saber se vai existir? Porque do jeito que vai... Aí quando chega no outro dia, você tira caminhões de lixo que o mar devolveu. Não, sabe o que é mais interessante? No outro dia quer pegar uma praia limpinha, de manhã cedo, e vai estar tem reclamando como, do lixo na ou praia. vai e pisa numa garrafa, Pois é. e corta o pé e acontece um acidente. É Então, eu disse, verdade. gente, que consciência é essa? A gente precisa trabalhar nas pessoas. Enquanto da se toca o consciência. foco, maravilha, é bom, é lindo, maravilhoso, mas tá jogando coisa dentro do mar? É. Isso pra mim já não é nem fé, é mais uma questão... Não sei nem dizer o que eu posso dizer. É uma questão de cultura, da educação, Consciência. da consciência. Consciência. E essa consciência tem que vir É. de nossa casa, Isso. tem que ir para as escolas. As escolas Isso. precisam muito trabalhar isso. Muito. O professor tem que estar bem educado para isso, que às vezes o próprio professor, ele não tem aquela noção, ele fez aquele magistério, foi ser professor, não procurou se aprimorar, não procurou, vou estudar, eu vou mudar. Ele continuou na caixinha. E por ele continuar nessa... Eu sou professora, viu, gente? Mas eu estudo direto para não ficar na caixinha. Então, para não ficar na caixinha, você tem que partir para mudança. E trazer cenas do cotidiano, situações do cotidiano que hoje afligem a toda a comunidade, né? Para despertar essas consciências, né? Exatamente. Eu também acredito que a transformação começa ali, ó. Plantando a sementinha com as crianças, né? Que elas dão um exemplo dentro de casa, né? Dá um exemplo dentro de casa. Eu me lembro quando eu era muito jovem, eu fiz um passeio para a França. E eu peguei um bombom, coloquei na boca e fiz isso e joguei o papel no chão. E aí alguém bate no meu ombro e manda eu pegar. O cara pegou minha mão e fez eu pegar o papel. Aí eu olhei, pedi desculpa e coloquei o papel na bolsa. Então, de lá pra cá, eu não sei jogar um copo na rua. Eu não sei jogar papel na rua, enfio tudo dentro da minha bolsa. É verdade. Então, ensino pra minha filha, ensino pra minhas netas que tem que ser assim. E a gente precisa dar o exemplo, né? Exatamente. A gente precisa dar o exemplo, com certeza. Ju, me conta aí, quais são os principais desafios ao implementar estratégia sustentável e como você enxerga o futuro da cidade considerando esses aspectos, principalmente a da nossa Camaçari? Olha, a consciência cidadã, Nildes. Na linha do que a gente está falando aqui, eu acho que a principal estratégia é despertar a consciência cidadã. Despertar a consciência cidadã para participação, para se engajar, né, para estar atenta, né, a tudo que cerca, né, ter consciência. Porque assim, não adianta a gente querer implementar um bom projeto, realizar uma boa ação. E ele ser só o nome. Né? Isso é só um nome, não ter o envolvimento das pessoas, a participação das pessoas nisso, dificilmente será um projeto bem sucedido. Né? Então é preciso engajar todos os setores da sociedade, né? Para que tenhamos estratégias aí exitosas, resultados exitosos no plano de cidade, né? Num plano que seja de implementar assim, projetos que sejam que dê resultado, né? É preciso o envolvimento de todos. Não adianta um arquiteto fazer um bom projeto de uma boa praça e não ser uma praça funcional, que aquela comunidade abrace, que aquela comunidade de fato receba bem aquele projeto, se identifique com aquele projeto, entende? Então é preciso, acho que desde a concepção dos projetos, o envolvimento, a escuta popular é muito importante. Eu sou uma defensora muito forte disso, sabe? Uma das coisas que me preocupa em Camaçari é ver a cidade crescendo. Ela está indo no caminho da Via Parafuso, Cascalheira, um tanto desorganizada. Sim. E o centro da cidade envelhecendo. Uhum. Hoje nós não temos calçadões em Camaçari. Hoje você chega na cidade como Jacobina, você encontra calçadões e outras mais. É verdade. Estou falando de Bahia, Uhum. porque no sul você encontra de montão.
E isso me preocupa. Você procura lugar para estacionamento, você não tem. Aí o comércio ele vai morrendo, porque as pessoas saem para ir daqui para Salvador, porque tem uns shoppings, grandes shoppings, com ar-condicionado, confortável. Você chega no centro da cidade, você não tem banheiros. As pessoas querem ir no banheiro e eles não têm. Então eles preferem ir abandonando o centrão da cidade, o comércio antigo. E eu acho que a gente precisa trabalhar para não deixar morrer esse comércio antigo. Então eu ando assim, procurando pessoas, feito você, para bater papo, para poder trazer consciência para o público, de fazer exigências ao poder público, de que a gente precisa, no centro da cidade, ter uma polícia municipal, uma guarda municipal, ter banheiros que as pessoas não têm. As pessoas precisam de banheiro, ficam... As lojas têm medo de ter banheiro por causa de assalto, por causa da questão da segurança. Quando você tem banheiro dentro da loja, que alguém vem, pede para ir no banheiro, de repente já puxa o funcionário e acontece coisas terríveis. Imagina. Então, é uma agonia terrível isso. Então, a gente precisa estar batendo esse papo. Sim, com certeza. Com você, para aqui, para Salvador... Aí qualquer lugar onde eu estou à inteira disposição. A gente tem que estar debatendo esse assunto, Precisa, chamar empresário para debater. Necessário. Porque nós precisamos ter estacionamento, ter um centro da cidade limpa, com segurança, e que as pessoas procurem não abandonar o centro da cidade. Ô Nildes, essa sua fala é muito importante, sobretudo pelo que você representa com a relação de todo o setor de comércio. Que o setor de comércio na cidade, gente, é o que torna a cidade viva. Exatamente. É o que torna a cidade pujante, né? É o que cria dinâmica para as pessoas estarem na rua e se apropriar dos espaços públicos, né? É o verdadeiro comércio. Então, assim, as minhas críticas com relação ao plano diretor de Camaçari, que foi aprovado recentemente, daquele jeito covarde, daquele jeito, assim, imoral, e eu falo isso, assim... com propriedade. Com propriedade, mas ao mesmo tempo, assim, lamentando, muito triste, porque, assim, é inimaginável que com toda a evolução que tivemos enquanto sociedade, a gente ainda possa assistir numa cidade como um Camaçari, os vereadores se recolherem para aprovar uma lei como plano diretor de forma virtual, tendo uma plenária cheia naquele dia daquela sessão, reivindicando o direito à fala. Foi. Suspenderam a sessão sob a alegação de que não tinha condições de segurança. Imagine o povo reclamando porque não abriu o microfone para o povo se manifestar. Durante a aprovação, a discussão do que seria a discussão para a aprovação da lei do plano diretor, e suspenderam a sessão e foram aprovar de forma virtual, de forma online. Inclusive, isso é inconstitucional, é ilegal. E eu tenho fé que a gente vai conseguir judicializar para derrubar tudo isso. Mas, assim, eu quero trazer essa questão muito à tona com a sua fala, porque, assim, lamentavelmente, o que eu estava ponderando o tempo todo, diante da ausência do debate, é que temos um plano diretor que não reflete absolutamente nada o que a cidade de Camaçari precisa de dar salto de transformação. Não existe no plano diretor de Camaçari um capítulo sequer apontando pela necessidade de infraestrutura para estruturar esse território urbano. Essa política com relação ao esvaziamento do centro, por exemplo, isso é uma das preocupações número 1 de todas as cidades. Com certeza. Eu vim do processo de elaboração, como falei, da revisão do plano diretor de Salvador, e nossa maior preocupação foi em como construir políticas ali dentro do plano diretor, e está recheado disso, de como fortalecer e revitalizar todo o centro antigo e o centro histórico de Salvador. O prefeito tem feito isso. Muito! E uma série de ações, né? Tanto do ponto de vista urbanístico, como de ações voltadas à cultura, ao fortalecimento institucional daquelas empresas, daquelas indústrias, daquelas instituições até públicas que estão ali na região do comércio. Diversas iniciativas. Quer dizer, Camaçari ninguém apontou absolutamente nada. Não tem um projeto estratégico, não tem não tem infraestrutura. Eu quero trazer aqui um assunto super delicado que eu estou acompanhando aí pelas redes sociais. Tá todo mundo gritando a falta de abastecimento de água na orla de Camaçari. A gente sabe... Jauá mesmo tá faltando direto. Jauá, Arimbé, Jacuípe, já soube que tá batendo até em Guarajuba também, em algumas regiões de Itacimirim, a falta de água. Gente, veja bem, uma cidade que não tem ordenamento, que não tem planejamento, como é que você pode prever a necessidade de ofertar serviços públicos para essas regiões? Camaçari está havendo uma explosão de novas ocupações de forma desordenada em tudo enquanto é lugar da cidade. Você tem um plano diretor agora que expande o perímetro urbano, permitindo novas ocupações em um monte de lugar e zero de infraestrutura.
Não existe no plano diretor, Jurandir. Nossa. Um único mapa, um único texto na lei prevendo a necessidade de infraestruturar essas áreas para as quais estão prevendo novas ocupações. Então, como garantir abastecimento de água? Abastecimento de energia elétrica, que também está tendo queda de energia em tudo quanto é lugar. Quer dizer, não tem sem o planejamento. Então, a gente não pode, na nossa vida, a gente precisa de planejamento, quem dirá numa cidade onde você vai ter ali os você mais começa com variados. planejamento, com a educação financeira. Tudo! Na Porque empresa. senão desanda. Exatamente. A gente já está sujeito na nossa vida a tantos fenômenos indesejados, que por mais que a gente planeje a nossa vida, nada impede de tomar uma topada e quebrar uma perna ali adiante. Então imagine se a gente não planejar. Então a cidade é a mesma coisa. Eu faço essa militância como urbanista, como entusiasta, uma defensora. Eu tenho um amigo da época de faculdade que eu sou defensora dos direitos urbanos. Eu adoro. Os outros são dos humanos, você é dos urbanos. Você é do direito à cidade, porque o direito à cidade é ter esse direito do comércio se manter pujante, da sociedade ter orgulho de viver na cidade. A geração de emprego, de você ter paisagens bem construídas, cenários, calçadas boas de caminhar. Então, assim, lamentavelmente, Camaçari perdeu a oportunidade histórica. A incompetência falou mais alto nesse processo, lamentavelmente. Nossa senhora, o papo tá bom, mas já vamos ter que terminar. Me conta aí o que é ser assessora técnica do vice-governador da Bahia, meu vice-governador, Geraldinho. Beijo no coração pra você. Fala aí pra gente. Olha, é uma alegria, uma satisfação muito grande, né? De poder, como parafraseando o nosso líder Geraldo Júnior, né? A gente vê como um drone, né? Porque tá no governo do estado, é ter a oportunidade de mirar em todos os 417 municípios, né? A minha atuação sempre foi mais focada em Salvador e região metropolitana, meu vínculo muito forte aqui com Camaçari, mas já atuei em outros municípios aqui da região, contribuindo com estudos, com projetos, com ações, mas de fato fazer parte aí do governo do estado, é minha segunda experiência no governo do estado. Eu já atuei na Condé alguns anos atrás, né, nos primórdios aí da minha carreira profissional, que me deu muita régua e compasso também, muito aprendizado. É bom. Então, assim, ter realmente esse olhar mais macro, né, da gente poder enxergar a Bahia com toda a sua pujança, com todo o seu potencial, que cada território tem, com suas diferenças de identidade, de cultura, de tanta coisa. Então, assim, é maravilhoso. E estar na vice-governadoria, não estar dentro de uma caixinha, também isso é maravilhoso. Uma caixinha que eu falo assim, não é uma secretaria fim. Então, a gente também tem a possibilidade... Aquela secretaria que você recebe, mas você tem que receber ordem, mas você não pode dar ordem, você não pode editar. E não está só focada numa única política pública, né? Ou seja, não é uma secretaria de saúde, não é uma secretaria de urbanismo, ou seja, a gente está para poder enxergar e atender a todo o estado. Então, esse olhar, essa experiência de poder... como é que eu posso dizer? Conviver, né? Com todos esses cenários é muito interessante. Papo bom, mas estamos encerrando o nosso programa com a dona do Olhar Aguçado, onde conversamos com a urbanista Juliana Paz. Obrigada a todos que nos acompanharam, que nos seguiram. Nos acompanhem no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify. Deixe seu like e deixe seu recado. Juliana, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com a Juliana Paz. Não é a Juliana da Globo não, viu, gente? Mas ela é tão bonita quanto a Juliana da Globo. Foi lindo o nosso papo, maravilhoso, informativo. Também. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai dar nota 10 pra você. Ai, obrigada. Eu já dei meu 10, viu? Obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz mais uma vez de estar aqui com vocês. E volta sempre. Olha, me autoconvido, viu? Estou me autoconvidando a vir. Se vocês quiserem, a gente pode preparar pautas específicas para a gente poder pensar a cidade junto de Camaçari. Pensar a cidade inteligente. Eu tenho trabalhado muito nessa linha de que cidades inteligentes requerem líderes inteligentes, cidadãos inteligentes acima de tudo. E nós somos inteligentes. Somos, e a gente está aqui para contribuir muito. Contem comigo. Maravilha. Obrigada.